Conosco aqui no estúdio o subprefeito de Cidade Tiradentes, Miguel Reis Afonso. Boa tarde, Miguel. Obrigada pela gentileza aqui da sua entrevista. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Regularização fundiária, mais espaços de lazer. Alguma surpresa com relação às reivindicações? Não, de fato não, né? Eu acho que a cidade de Tiradentes ela se caracteriza por ser um grande conjunto habitacional que foi construído ao longo dos anos e fruto até de uma concepção equivocada de como planejar a cidade, né? Eu acho que o nosso governo está tentando encaixar a cidade de Tiradentes dentro de um processo de planejamento, né? E fazer com que algumas questões que são um débito histórico da cidade de São Paulo venha a ser contemplado com algumas políticas públicas bem objetivas. Com relação à moradia que foi falado aí na reportagem da Marina Paz, o que tem sido feito? Então, na realidade, existem hoje 42 mil unidades habitacionais construídas ou pela Coab ou pelo CDHU. A regularização fundiária se dá naquelas áreas que foram ocupadas irregularmente e que carecem de todo um procedimento jurídico para ser formalizado de uma certa forma. Cabe à Prefeitura desenvolver ações que promovam não só a regularização fundiária como um todo, mas também a questão da urbanização local. Para isso, a Prefeitura contratou com a Caixa Econômica um conjunto de recursos para o PAC Encostas e que vai atender diretamente os bairros do Jardim Maravilha, Vitória, Vilma Flor e Aurora, que fica no limite de Guaianazes. Então, eu acho que, do nosso ponto de vista, nós estamos enfrentando o problema da regularização fundiária sob a ótica da urbanização. Tem muita ocupação em área de risco lá na região? Nós temos pelo menos de 10 a 15 mil famílias ocupando esses bairros, que são áreas que entremeiam os conjuntos, né? Uhum. Então, em algumas questões, são áreas de risco também. Então, algumas situações precisam ser removidas, mas dotar a área de benefícios públicos, água, esgoto, pavimentação, iluminação pública. Uhum. Né? Nós conseguimos agora, nos últimos 30, 60 dias, colocar 2.000 lâmpadas lá, né? A Ilume fez um trabalho muito importante lá, então colocou 2.000 pontos de iluminação no local, ou seja, em bairros, inclusive, por fazer a regularização. Então, o secretário Simão Pedro, inclusive, esteve aqui no Jornal da Câmara na sexta-feira para falar sobre a parceria público-privada, né? Então, isso é uma coisa muito importante, principalmente para um local como a cidade de Tiradentes, que é carente de muitos recursos, de muitos investimentos lá no local. Com relação às áreas de lazer, que um morador falou, que faltam áreas de lazer lá na região, o que é possível fazer em um curto espaço de tempo? Então, nas áreas de lazer, a cidade de Tiradentes tem um grande número de áreas livres, né? Que ou são áreas públicas ou são áreas ainda remanescentes da Coab. A iniciativa que nós temos é de tentar potencializar essas áreas, né? E aí, com isso, nós contamos muito com os vereadores aqui da casa, porque eles liberam emendas parlamentares para que nós possamos ter recursos para poder fazer um investimento importante nessas áreas. Uhum. E na área de transporte, Miguel? Então, até por conta disso que eu coloquei, que a questão de como foi constituído o conjunto Santa Etelvina, e eu participei diretamente disso, porque eu fui, na época do governo Orlandino, eu fui presidente da Coab, exatamente quando iniciou o processo de implantação de Santa Etelvina. O que foi aquele momento, aquela concepção de fazer, que não era um problema, uma concepção do governo, mas veio vindo ao longo do tempo, se criou todo só habitação, e aí não se criou um mecanismo, por exemplo, para poder tirar a pessoa de lá de Santa Etelvina, de Cidade de Tiradentes, e levar para o seu posto de trabalho. Isso é um problema. Só que eu acho que hoje nós temos que mudar o paradigma na questão do transporte. E é isso que a população precisa entender. As faixas de ônibus são fundamentais para você dar velocidade, você criar uma nova... enxergar diferentemente a forma como está implantado o sistema de transporte coletivo. E mesmo a reorganização das linhas, né? Então, o redesenho das linhas foi uma necessidade para que elas possam ser otimizadas. Então, esse processo, ao longo do tempo, ele vai ser concretizado e a gente vai
conseguir enfrentar o problema do transporte lá e da mobilidade urbana. Foi feita uma grande obra, uma obra histórica lá na região, que foi o redesenho geométrico de algumas vias, né? Esse redesenho, isso pode parecer pouca coisa, mas, por exemplo, em algum momento do dia você demorava 40, 60 minutos para ultrapassar um semáforo. Com esse redesenho, você está hoje com 15, 20 minutos no máximo para poder fazer isso. Ou seja, teve um ganho muito grande com a população. Então, essas obras, pequenas obras, mas com grande impacto, estão sendo realizadas lá. Aí, no caso, com a Secretaria de Transportes, né? Miguel, para finalizar, qual o balanço que você faz dessa sessão pública que aconteceu no sábado lá no CEL Inácio Monteiro? O que você acha dessa iniciativa da Câmara e o que é possível fazer com essas reivindicações? O que dá para fazer rapidamente? Eu acho que a importância de ter sido realizada nesse fim de semana a sessão da Câmara, porque ela compôs, inclusive, o processo de aniversário da cidade. Tiradentes, né? Nós estamos fazendo 31 anos nesse ano. Eu acho que potencializou essas festividades. E é inegável que, por exemplo, a presença dos vereadores em grande número, foram 19 vereadores, ajuda na discussão política das reivindicações e no alcance das suas soluções, e no encaminhamento que isso pode ter dentro do processo de orçamento, dentro do processo de planejamento urbano, dentro do processo de mesmo discutir a realidade da cidade de Tiradentes junto com o outro poder. Acho que a Câmara e a Prefeitura formam o governo municipal e eles têm um compromisso de assumir junto com a população essa solução das questões. Obrigada, Miguel. Quero agradecer sua participação aqui no Jornal e a TV Câmara está à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado.